Depois da pausa para um copo d'água, vamos continuar nossa segunda aula de espectrofotometria. Os equipamentos para medidas espectrofotométricas são denominados espectrofotômetros e várias configurações são disponíveis comercialmente. Os espectrofotômetros de feixe único ou simples feixe são instrumentos que operam com um único feixe de radiação, o qual vai da fonte ao detetor, passando diretamente pelo sistema de seleção de comprimento de onda e pela amostra. Já os espectrofotômetros de duplo feixe têm seu feixe de radiação original dividido em dois, um dos quais passa pela referência, que pode ser, por exemplo, uma cubeta com solvente, e o outro pela amostra. Os espectrofotômetros de feixe único são mais simples em construção e mais baratos. Além disso, apresentam maior razão sinal-ruído e, consequentemente, menor limite de detecção. No entanto, podem apresentar maior instabilidade com o tempo, causada por alterações na resposta do detetor ou na emissão da fonte. Os espectrofotômetros duplo feixe são caracterizados por fazerem uma compensação automática de eventuais variações da intensidade de emissão da fonte. Obtêm os espectros de maneira bastante simples, por varredura mecânica, envolvendo um menor número de operações quando comparados aos espectrofotômetros de feixe único. Como desvantagem, apresentam uma menor razão sinal-ruído. E por que isso ocorre? Em todos os espectrofotômetros ocorre uma diminuição na intensidade da radiação incidente, I0, durante o transporte em direção ao detetor. Esta diminuição ocorre em cada componente óptico no trajeto, e os espectrofotômetros de duplo feixe possuem entre 10 e 15 elementos no trajeto da radiação, enquanto num de feixe único, este número varia geralmente de 3 a 6. Consequentemente, em um espectrofotômetro de duplo feixe, a intensidade de radiação que incide na amostra é menor do que num feixe único, partindo de uma mesma fonte de radiação. Uma outra desvantagem é a exigência de cubetas idênticas ou cubetas casadas para a amostra e para a referência. Existem ainda instrumentos cujo sistema de detecção é constituído por um arranjo de diodos, normalmente linear. Em geral, esses dispositivos empregam de 512 a 4.096 elementos sensíveis e permitem a detecção simultânea de radiações de comprimento de onda na faixa de 200 a 800 nanômetros, com resolução ao redor de 1 nanômetro. Nesse caso, todos os elementos do espectro são observados simultaneamente, em contraste com os chamados espectrofotômetros de varredura ou monocanais. Uma fonte de radiação usada num espectrofotômetro V visível deve ser estável e emitir um feixe de radiação com intensidade suficiente para ser detectável mesmo após a seleção do comprimento de onda e a absorção parcial pela amostra. Nos equipamentos de duplo feixe, o problema da instabilidade da fonte é superado dividindo-se o feixe de radiação em dois, passando pela amostra e não passando pela amostra. Como fontes de radiação, em geral, são empregadas fontes contínuas. Lâmpadas de filamento de tungstênio apresentam emissão apreciável na faixa de 320 a 2.500 nanômetros, sendo largamente utilizadas para a região visível, de 400 a 700 nanômetros. Já a lâmpada de deutério consiste em um invólucro de vidro com uma janela de quartzo ou sílica fundida preenchido com gás de deutério a baixa pressão. Ela produz um espectro contínuo, sendo geralmente usada para medidas na região do ultravioleta, entre 200 e 400 nanômetros. Essa figura mostra como varia a intensidade da emissão das lâmpadas de deutério e de filamento de tungstênio em função do comprimento de onda. Rigorosamente, a lei de Beer somente é obedecida para a radiação monocromática. Como fontes de emissão contínuas são normalmente empregadas, é necessário o emprego de seletores de comprimento de onda. Quanto mais estreita for a banda de radiação selecionada, melhores serão a sensibilidade e a seletividade das medidas espectrofotométricas. O efeito da banda passante na absortividade pode ser mais bem compreendido com o auxílio dessa figura. O ponto máximo do espectro de absorção
corresponde à máxima absortividade pela espécie. Dessa forma, quando um feixe de radiação de largura espectral muito pequena e comprimentos de onda próximos àquele de máxima absorção for utilizado, de 1 a 1', por exemplo, a absortividade assumirá seu valor máximo. Se a seleção de comprimentos de onda for feita para bandas passantes maiores, a absorvância medida será a média das absorvâncias relativas aos intervalos de comprimento de onda considerados e, portanto, menor que a absortividade máxima. A seleção de comprimentos de onda é geralmente feita com monocromadores que permitem uma variação contínua de comprimentos de onda. Filtros de absorção ou de interferência são utilizados em equipamentos mais simples, que operam apenas na região visível. Os filtros transmitem radiações com uma largura de banda efetiva, geralmente de 20 a 50 nanômetros. Já os filtros de interferência apresentam como vantagens bandas passantes mais estreitas e melhor transmissão de radiação. Os monocromadores são construídos por uma fenda de entrada, um espelho colimador ou uma lente colimadora para a produção de um feixe paralelo de radiação, um prisma ou rede de difração para a dispersão da radiação e um espelho focalizador ou lente focalizadora para a projeção das imagens formadas sobre um plano focal onde reside uma fenda de saída. A dispersão da radiação através da utilização de um prisma é possível devido à refração nas duas faces, resultando numa dispersão angular da radiação. Já com a utilização de uma rede de difração, a dispersão dos comprimentos de onda resulta da difração que ocorre na superfície refletora, que nada mais é que uma superfície polida contendo ranhuras paralelas. Tais ranhuras formam de 300 a 2.000 linhas por milímetro. Os recipientes para amostras, denominados cubetas, são construídos de material transparente à radiação na região espectral de interesse. Suas janelas devem estar posicionadas de modo que a radiação incida de modo perfeitamente perpendicular, para que sejam minimizadas as perdas por refração, que são mais pronunciadas em cubetas cilíndricas. Dentre os materiais usados para a confecção de cubetas, destacam-se o vidro borosilicato, transparente entre 380 e 2.000 nanômetros, ou seja, indicado para utilização apenas na região visível, e o quartzo ou a sílica fundida, que são transparentes entre 160 e 3.500 nanômetros, apropriado para as regiões UV e visível. Um detetor ideal deve apresentar alta sensibilidade, alta razão sinal-ruído e resposta para uma ampla faixa de comprimentos de onda. Além disso, é fundamental que o tempo de resposta seja bastante curto e que, na ausência de iluminação, o sinal gerado seja o menor possível. Os detetores utilizados nos espectrofotômetros são transdutores que convertem a energia radiante em sinal elétrico, chamados detetores fotoelétricos. Existem vários tipos de detetores fotoelétricos e, dentre eles, podemos destacar as válvulas fotomultiplicadoras. As válvulas fotomultiplicadoras são tubos de vidro sob vácuo contendo um fotocatodo negativo, recoberto por um material fotossensível, ou seja, que absorve a luz e emite elétrons que são acelerados em direção a um anodo positivo. No caminho, estes elétrons se chocam com dinodos que estão progressivamente a potenciais mais altos, e em cada um destes, um elétron desloca de 3 a 4 novos elétrons, que são acelerados até o próximo dinodo. Após 10 estágios, os elétrons foram multiplicados por um fator de aproximadamente 10 a 6. Ou seja, 10 a 6 elétrons são coletados no anodo para cada fóton incidente no catodo. Isso significa que a luz incidente produz uma corrente que pode ser medida eletronicamente. As válvulas fotomultiplicadoras apresentam excelente desempenho em termos de sensibilidade para a região visível com resposta muito rápida. Um outro tipo de detetor fotoelétrico são os fotodiodos de silício. Fotodiodos são dispositivos eletrônicos feitos de um material semicondutor, normalmente de silício. Eles possuem uma junção semicondutora
que tem a propriedade de variar a sua resistência elétrica em função da intensidade da luz nela incidente. Como a ausência de luz e reversamente polarizado, ou seja, ligado ao contrário dos diodos comuns, o fotodiodo não conduz corrente elétrica e disse que ele apresenta resistência elétrica infinita. Se incidirmos luz na junção semicondutora do fotodiodo, a sua resistência elétrica diminui muito, havendo condução intensa de corrente elétrica até a ordem de alguns miliamperes. A absorção de radiação com energia apropriada promove a formação de elétrons e lacunas, provocando um fluxo de corrente proporcional à intensidade do feixe de radiação. A espectrofotometria UV visível é um dos métodos analíticos mais usados para determinações analíticas quantitativas em diversas áreas. É aplicada para determinações de compostos orgânicos e inorgânicos que contenham grupos absorventes. A quantidade de luz absorvida por uma amostra contendo o analito que se deseja determinar é proporcional à sua concentração, de acordo com a lei de Lambert-Beer. Para obter os melhores resultados possíveis, o ideal é fazer as medidas de absorvância no comprimento de onda de máxima absorção do cromóforo, além de preparar de maneira adequada as soluções padrão, contendo concentrações crescentes do analito, a solução branco e a solução amostra. A maneira mais comum de fazer determinações quantitativas por espectrofotometria é através da padronização externa, ou seja, através da construção de uma curva analítica. Para isso, soluções padrão com concentrações crescentes do analito são preparadas. Suas absorvâncias são medidas no comprimento de onda de máxima absorção do analito e a curva analítica é construída, colocando os valores de concentração no eixo X e os de absorvância no eixo Y. A partir dos dados da curva analítica, a equação da reda é calculada e usada para o cálculo da concentração do analito na amostra a partir do seu valor de absorvância medido. Aqui nós temos um exemplo de uma curva analítica feita para a determinação de manganês em amostras de aço. Para isso, determinou-se a absorvância de uma série de soluções padrão de permanganato de potássio no comprimento de onda de 525 nanômetros, que é o lambda máximo do permanganato. Em geral, uma amostra de aço é dissolvida em ácido nítrico, tratada com um agente oxidante para que o manganês seja levado ao permanganato, diluída com água destilada e sua absorvância medida nas mesmas condições das soluções padrão. Com o valor de absorção medido, calculamos o valor da concentração da solução da amostra diluída. O sucesso da padronização externa depende da exatidão das concentrações das soluções padrão e de quão próxima a matriz dos padrões está da matriz das amostras. No entanto, estabelecer similaridade de matriz entre amostras e padrões geralmente é difícil ou impossível, podendo levar a erros provocados por interferência. Em alguns casos, para minimizar os efeitos da matriz, é possível separar o analito do interferente antes de obter a medida no instrumento. Como isso pode ser muito trabalhoso e oneroso, além de nem sempre ser possível, na existência de interferência causada por matriz, deve-se empregar o método de adição de analito, ou simplesmente adição padrão. Basicamente, a técnica de adição padrão consiste na adição de uma quantidade definida de padrão à amostra para a leitura da absorvância. E como seria isso? Em cada balão, além da alíquota da solução estoque padrão, é adicionado um determinado volume de amostra, o mesmo em todos os balões. A absorvância medida para cada solução preparada será proveniente da absorvância do analito que já estava presente na amostra e do analito que veio da solução padrão. Vamos tentar clarear mais um pouco essa questão. Eu vou continuar usando o exemplo da determinação do manganês no aço. Imagine que a gente prepare esse primeiro balão, adicionando um determinado volume de alíquota da solução amostra, ou seja, da solução preparada a partir do aço. Avolumo o balão, obtendo um valor final de solução igual a VT. Vx, volume da alíquota da amostra, VT, volume final da solução. No segundo balão, além da alíquota de amostra, eu vou adicionar também um volume de alíquota de uma solução estoque de manganês.
essa solução vai ser avolumada no mesmo volume VT. Quando eu escrever aqui a lei de Lambert-Eaton para essa solução e para essa, o que eu vou ter? Eu vou chamar aqui a absorvância obtida para essa solução de A0. Ela vai ser A0 igual a εB vezes a concentração do analito proveniente da amostra. Concentração após a diluição. Cx é o que eu quero determinar. É a concentração do analito na solução amostra. Cx, Vx sobre Vt é essa concentração, a concentração do analito proveniente da amostra no balão, ou seja, após a diluição. Nesse caso aqui, eu tenho a contribuição da absorvância medida do analito do manganês que vem da amostra e do manganês que vem da solução estoque, da solução padrão. Aqui eu continuo tendo Cx como concentração do analito na solução amostra. Esse termo todo aqui após a diluição. Cp é concentração do padrão, concentração do manganês na solução estoque padrão. Esse termo todo aqui após a diluição. Então, o que eu tenho aqui? Se eu preparar apenas essas duas soluções, eu tenho duas equações e duas incógnitas, porque A0 e A foram medidos experimentalmente. E o que eu tenho de incógnita? A concentração Cx, ou seja, a concentração de manganês na solução amostra, e εB, duas equações e duas incógnitas. E eu posso tirar, então, o valor de Cx. No entanto, usar apenas duas soluções, ou seja, usar apenas uma única adição de analito, não é o ideal. O ideal é fazer uma curva de adição. O que é uma curva de adição padrão? Ao invés de utilizar apenas um balão com adição de analito, eu vou usar vários. Eu continuo tendo o primeiro balão, onde eu adicionei só o volume de alíquota da amostra, e eu vou preparar, por exemplo, mais 4 outros balões, adicionando 5, 10, 15 e 20 ml da solução estoque de manganês, da solução padrão estoque de manganês, ok? E vou medir a absorvância. Eu vou expressar isso agora como uma curva analítica, onde eu tenho y igual a vezes x mais b, ou seja, o coeficiente angular dessa curva vai ser tudo isso aqui. E o coeficiente linear, tudo isso aqui. Quando eu pegar os meus valores, os valores de volume que eu adicionei, os valores de absorvância que eu medi, construir a minha curva analítica, fizer a regressão linear, eu vou ter aqui o valor do coeficiente angular, que eu vou igualar essa expressão aqui, e aqui o valor do coeficiente linear, que eu vou igualar essa expressão aqui. Daí eu posso tirar o εB e, na sequência, o Cx. Uma outra maneira de aplicar a adição de analito é através do método gráfico. Para isso, é preciso construir a curva de adição padrão em termos de concentração de padrão adicionado e não de volume. Nesse caso, para determinar o valor da concentração do analito na solução amostra, basta extrapolar a curva para y igual a zero e usar o valor de x encontrado em módulo. Para entender como isso é possível, vamos analisar novamente a lei de Beer. Como é que vai ficar para o caso de colocar a concentração no eixo x? Então, nós temos aqui a lei de Beer e aqui a mesma expressão que a gente usou no caso anterior, de um balão contendo uma alíquota da solução padrão estoque e uma alíquota da solução amostra, ou seja, a absorvância medida vai ter contribuição do analito que vem de uma solução padrão estoque e do analito que está na amostra. Só que o que eu vou colocar aqui no eixo x não é mais volume de padrão adicionado, é a concentração do padrão no balão. Ou seja, esse termo inteiro aqui passa a ser o x, a concentração do padrão adicionado, a concentração final no balão. O coeficiente angular dessa curva, então,
é igual a εb, conforme está aqui. E o coeficiente linear é igual a toda essa expressão aqui. Então, nós temos que A é igual a εb e B é igual a essa expressão. Então, olha, se eu colocar essa expressão aqui, se eu isolar esse termo para cá, o que eu tenho? Cx Vx sobre Vt é a concentração do analito proveniente da amostra, já após a diluição no balão, ok? Então, esse termo aqui, em destaque, vai ser igual a quê? B dividido por εb. Só que εb é igual a quê? Coeficiente angular. Então, a concentração do analito proveniente da amostra no volume Vt é igual à razão entre os coeficientes linear e angular da curva, que nada mais é do que o valor de x quando y é igual a zero, o valor de x em módulo quando y é igual a zero. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para elaborar essa aula. E assim a gente conclui a espectrofotometria de absorção molecular na região UV visível. E por hoje é só. Muito obrigada, minhas Zezinhas e meus Zezinhos.